Agora, eu quero entender como é que um jovem sai de Joaíma, Minas Gerais, aos 16 anos, bota literalmente o seu violão nas costas e vai para o Rio de Janeiro atrás de um sonho. O sonho te chamava. O Edu Araújo pega o seu violão e fala o que para a mãe antes de ir para o Rio de Janeiro? Não, eu fui fugido, minha mãe não sabia. Ela nem... Não sabia. Na verdade, meu lugar onde eu cantei, que eu comecei a cantar, depois da Fazenda, eu aprendi a tocar com um carpinteiro da Fazenda, que chama João Carpina. A família dele mora toda hoje em Joaíma. Ele já faleceu. Mas ele me ensinou a tocar os primeiros acordes numa sanfona de 8 baixos. E eu levava aquele trem, tá doido trem, comprei por 10, não dou por 100, tá doido trem, moça bonita que veio de Belém, tá doido trem, capeta velho, não dou ninguém, tá doido trem. Que legal. E Ele aí, te ensinou lá, você tinha o quê? Uns 10 anos? não, né? tinha 5 anos, 6 cinco anos, por aí, anos. E eu comecei a tocar aquela sanfonia. A sanfonia era maior que você, aos 5 anos? Não, era uma sanfonia mesmo, Era pequenininha, de 8 pequenininha. baixos. Aqui o Luiz Aquela- Gonzaga começou a tocar no aquela- começo tá, também. entendi. Depois é que ele passou para aquela acordeão grande, Aham. que ele canta aquela música que o pai dele, Luiz, respeita Januário. Luiz, que é o pai dele, falando com ele que ele chegou com aquela acordeãozona, ele conta a história, né? Exatamente porque ele fala que Luiz respeita os 8 baixos do seu pai, que era a sanfona Que era a sanfona. ele pode ter sido bonito, tem aquela acordeão bonita, mas tem que respeitar o pai dele que toca 8 baixos, né? Que legal. Então, 8 baixo e hoje em dia, a sanfona de 8 baixo é mais ligada ao pessoal do Sul, né? Eles são acordeão de teclas, que se chama de gaita. Mas naquela época, o Luiz Gonzaga, todos começaram com a sanfona de 8 baixo, entendeu? E que foi o teu primeiro instrumento? É o meu primeiro, também. e é por isso que eu toco gaita, porque o mesmo instrumento, a ligação é só a embocadura, porque ele, na verdade, ele é uma sanfona de 8 baixo. Quando você sopra, é vamos dizer assim, uma de notas, e quando você aspira, é outra nota. A sanfona de 8 baixos é a mesma coisa. Não é como um acordeão que você toca indo e voltando, tem uns sons, né? Se você voltar e não apertar no lugar certo, não dá nada certo. Isso que você falou é importante, porque a gaita, que é um instrumento de sopro, né? Assim De como sopro, de ar, né? Ele tem... As pessoas tocam expirando e inspirando. Inspirando. E mudam- essa e inspiração mudam o tom. são de duas tonalidades, né? Ou seja, há notas que você faz Expirando, soltando ar. soprando ar. Quando você chupa, é outra nota. É outra nota. E geralmente os grandes gaitistas de blues, é quando chupa que eles colocam o som do blues, né? E é um instrumento maravilhoso, cara. Não, E é difícil tocar. Eu achei. A gente Difícil, vê a difícil. gaita e fala, tranquilo, eu vou soprar esse negócio. Vai por aprender, exemplo, não é você bico, uma não. coisinha desse Olha tamanho, só. né? Eu preciso de uns 2 rolos só para levar essa minha gaita. Então é muito simples, ó, para você ver. Vamos lá. Ó, quando eu vou soprar, ele tem um som. Eu posso tocar até aqui para você ver. Você notou que quando sopra é um tom, quando é um sopro, você está Mais grave. soltando um som. Não, às vezes não é depois mais grave, pode quando ser, você ser puxa, mais ele vai agudo. agudo. Quando puxa, mais agudo. E nesse puxa é que os bluseiros fazem. Joga no agudo com vibrato. E aí Muito bom. é um instrumento que ninguém toca igual. Cada um tem uma Tem embocadura. o seu estilo, a embocadura. Na embocadura para poder tocar. Então, esse instrumento, ele é igualzinho a sanfona. O único problema é a embocadura. Que a embocadura dá para você criar uns sons diferentes, né? E no 8 baixo é a mesma coisa, só que os sons não são não dá para você criar esse som pessoal, entendeu? Mas dá para você fazer uma técnica bonita. Tem cara que toca até bossa nova com sanfona de 8 baixos. Com a sanfoninha de 8 baixos. Consegue fazer. E além da sanfona de 8 baixos, viola, violão,
Nessa fase, entre os 5 e os Isso. 16 anos, você foi pro Rio, começou a Porque sentir daí atraído por eu outros fui instrumentos. pro colégio e foi quando chegou o rock and roll. Ele chegou arrebentando. Ele chegou, ninguém esperava, de repente a juventude começou a amar o rock. E aí veio aquele filme, O Balanço das Horas, que era o Rock Around the Clock. Eu assisti aquele filme uns 10 vezes, porque era demais. Eu me emocionava, a plateia inteira do cinema era uma vibração, todo mundo cantando, todo mundo dançando, era uma loucura aquilo. E aí eu entrei de cabeça, eu falei, agora com sanfona de 8 baixo não dá para tocar isso aí, eu tenho que arrumar um violão. Aí passei a tocar violão. Na época não tinha grandes professores assim que pudessem me dar aula, só tinha professor de clássico e eu queria uma coisa mais popular. Então tinha um cara lá que tocava no regional, que era o Bento, o seu Bento, e aí eu passei a tomar aula com o seu Bento, aí dó maior, tudo, mas era aquela história, ele não sabia fazer, eu que adaptei as coisas do violão do rock and roll, essa batida, essa coisa toda. De ouvido, né? De ouvido, não dava... Porque o acorde... Não é igual hoje, aqui. você pega um cara com novinho e toca guitarra para danar, mas ele tem a internet ali para aprender. Sim. Nós não tínhamos isso, não. Tínhamos que tirar aqui no ouvidômetro mesmo. E aí indo até achar o som e começar a fazer as coisas. E eu comecei muito cedo a tocar meu instrumento, e eu me considero, a minha carreira vai fazer 60 anos... O ano que vem, né? Esse ano faz 60 anos. E eu, na verdade, eu estou, nesses 60 anos de carreira, eu fiz uma coisa que eu achei que na carreira tinha uma coisa muito boa que aconteceu nesses anos todos, foi que a gente estava batendo papo aqui, você estava falando. Na minha carreira, se eu quisesse ser um sucesso muito grande, era só seguir o que eu estava fazendo. Mas eu era teimoso, cara, eu queria mais. Então, eu fui buscar outros segmentos durante esses 60 anos de carreira, eu fui buscando coisas, e até hoje eu faço coisas, e mudo sempre as minhas músicas, procurando uma coisa diferente, né? E naquela época foi exatamente a mesma coisa. Todo mundo gravava versão. Todo mundo, Erasmo, Roberto, todo mundo gravava as versões que eram feitas pelo dois compositores de versões que tinha no Brasil, que era o Fred Jorge, era um, e o outro era o Gilberto Pinto. Eles que faziam as versões. E eles gravavam as versões. E eu já comecei a compor meus rocks naquela época. E eu gravei, como eu falei, em 1960 pela Philips, o meu primeiro disco, e onde eu apresento como, vamos dizer assim, a minha carreira. Tem aos 18 anos. Se eu fosse pegar a minha carreira de como eu comecei, eu teria fazendo 70 anos. Pois é. Quase de carreira, eu acho que mais uns 2 anos eu teria... Porque eu comecei muito cedo. Você foi muito precoce, né? Eu tinha... Para você ter uma ideia, na fazenda, quando meu pai apresentava os filhos para alguma pessoa que ia visitar lá, ele falava, esse aqui é o fulano, Aurino, esse vai ser com certeza um advogado, o cara tem tudo... E esse aqui, coronel, esse vai ser isso, aquilo, Paulinho, e tal, e esse aqui, coronel, sempre por último era eu, isso não vai dar, só vai dar para cantor de rádio. Só, imagina. Qual era o nome do seu pai? Coronel Lídio Araújo. Coronel Lídio. Muito conhecido no... Imagina Coronel Lídio hoje podendo ver o estrondoso